Bom dia, pessoal. Agora a gente tá se arrumando para ir para a igreja. Pessoal, tomando café. Parece demais. Dona Lê tomando cevada. Cadê com ele? Banana. Ela se envolveu muito, nem parece ser parte da diferente dela. Não é? Ovo. Olha, se preocupada com a formiguinha aí, ó. Cuscuz. Oi, por essa onda. Farofa. E abacaxi. Queijo. Bolacha, Bolacha e biscoito. leite, Leite. chá de abacaxi. Abacaxi. É. E a mesa lá, mostra lá. Vai falar que tem 8 anos. Eu falei, eu sou mais velho que tu. Tenho 4 anos também. Eu vou ter 8 anos. E aí, você não. Vamos tomar café? Tá uma delícia, que abacaxi bem gostoso. Segura em minhas mãos, Senhor. Não deixes eu ir. É rapidinho, mas nós vamos. Tu és a minha força, a minha esperança está em ti. Por o Senhor dar a oportunidade de estarmos aqui hoje te adorando e engrandecendo seu santo nome. Agora, Senhor, queremos pedir a presença do Espírito Santo, que se faça presente aqui no nosso meio. Que o Senhor possa estar, que o Espírito Santo possa agir tanto no nosso coração como também na nossa mente, para que a mensagem que for levada aqui, que possa vir de encontro com a nossa necessidade, para que possamos ser pessoas melhores. Por favor, ó Pai, perdoa os nossos pecados e aumenta cada vez mais a nossa fé em Ti. Isso que te pedimos, desde já te agradecemos. Amém. Amém. É Jesus que me alegra quando a minha alma cansa, mesmo eu desanimado, está sempre do... Bom dia, crianças! Bom dia! Que lindas, né? Nós estamos assim, ó, com os adultos, ó, né? Quantidade de pessoas, isso é bom, né? Olha, hoje nós vamos falar salvos da tempestade. O versinho diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, versículo 7. Quem aqui lembra de alguma história da Bíblia que fala sobre tempestade? Muito bem, Jonas, outra? A Jonas é a mais conhecida, né? Teve também aquela onde que Jesus estava no barco também, né? Com os discípulos, né? Então, nós vamos contar hoje a história sobre Ellen White. Ellen White, vocês se lembram que ela teve um chamado, não foi? Só que sabia que algumas pessoas duvidavam desse chamado dela? Ah, será mesmo que ela foi chamada? Quem aqui já teve dúvida sobre isso? Alguém aqui já teve dúvida sobre o seu chamado? Ah, que bom, né? Porque a gente está mais na frente sobre as questões dos testemunhos que ela deu, né? E tudo se encaixa. Mas naquela época, quando estava no comecinho, né, as pessoas tinham muita dúvida sobre isso, sobre o chamado dela. Então aqui, tem um homem que ele era chamado de Eamon Gurney. Então ele tinha muita dúvida sobre o chamado de Ellen White. Então assim, a Ellen, ela tinha recebeu um chamado para ir pregar numa outra região. E chegando nessa região, para chegar nessa região, ela precisava ir de barco. E vamos lá ver o que aconteceu com esse barco. Então eles entraram nesse barco, ela e mais outras pessoas, e esse homem estava neste barco também. Então, ela e eles entraram neste barco e começaram a cantar hinos, né? Porque eles estavam viajando, iam pregar o evangelho e ela ia testemunhar.
E de repente, o que aconteceu? Uma tempestade começou e o homem do barquinho tentando se equilibrar. E as pessoas, sabe o que eu esqueci de pegar o balde ali, mas as pessoas começaram a pegar um balde e jogar a água de dentro do barquinho, senão o barquinho ia afundar, porque ele ia encher de água, né? Ia começar a afundar. Então as pessoas pegaram um balde e começaram todo a se apavorar. E sabe o que aconteceu? O que a Ellen White fez? Alguém tem ideia? Ela fez o que dentro do barco? Então ela, se ajoelhou e orou a Deus. Querido Deus, eu te entrego este barco em tuas mãos, esteja conosco. E sabe o que ela sentiu quando ela orou? Deus falou para ela: é mais fácil o mar secar do que acontecer alguma coisa com você nesse barquinho, porque eu estou com você. Amém. Então, este foi o grande testemunho. E o que aconteceu? Não demorou muito e a tempestade se acalmou e eles conseguiram chegar do outro lado. Que testemunho! Quem aqui já orou assim fervorosamente por algo, ou porque estava com medo, ou porque queria alguma coisa e foi respondido? Ninguém ainda teve nenhum testemunho? Pois vocês podem também ter esse mesmo testemunho, sabia? Se vocês orarem com fé e tiverem ligação com Deus o tempo todo, na oração, na palavra de Deus, o tempo todo que vocês estiverem em comunhão com Deus, e para tudo que vocês forem fazer, orarem primeiro e vocês vão receber, tá? Então, quando nós decidimos servir a Deus, não há nada que vai impedir. Quando vocês decidirem falar assim, eu vou falar de Jesus para outra pessoa, vai haver tempestade, como houve em muitas ocasiões, né? Mas Deus vai abandonar vocês? Jamais, né? Então, que possamos dedicar nossa vida para servir aos outros e servir, levar a palavra de Deus aos outros, né? Que Deus abençoe a todos nós e que confiemos sempre em suas promessas. Amém? Amém. Oremos. Querido Deus, bondoso Pai, que possamos, Senhor, entregar nossas vidas em Tuas mãos e ter mais fé, para que possamos levar o Teu Evangelho às outras pessoas. Abençoa, Senhor, essas crianças, que elas possam receber o testemunho da Tua palavra. É o que te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Vocês conhecer novos irmãos, né? Igreja Adventista. Eu tenho irmão de todo jeito, você não faz ideia. Eu tenho irmão de olho apertado, irmãos escurinhos, irmãos que vestem de saia, irmãos que andam errantes por esse mundo. Nós temos irmãos adventistas em todos os lugares deste mundo. Somos mais de 22 países, 220 países, né? Somos uma igreja que está em movimento para a honra e glória do nosso Deus. Quero saudar a todos vocês com a paz e a graça do nosso Deus. Como a Leila já falou, eu me chamo Mário, eu sou da igreja de Camaçari, na Bahia, aqui, né, na Bahia. Mas atualmente estou cuidando, administrando uma igreja lá chamada Santa Maria, é uma igreja do distrito de Camaçari da Gleba. Nós estamos lá trabalhando pela graça de Deus. Angélica faz parte da equipe distrital de mordomia. Angélica também é liderança na igreja dela. Ivone, que ali faz parte da equipe distrital de mordomia. E nós estamos trabalhando para que o Senhor Jesus volte o quanto antes. Ninguém mais aguenta esse mundo. Nem o próprio ímpio, nem eles mesmos estão aguentando mais. Imagine nós cristãos que temos uma esperança. A nossa vida aqui em janeiro tem um propósito sim. Nós temos um grupo chamado Madrugada com Deus, que já existe há 4 anos, né, Gélio? 4 anos que nós estamos nessa pegada, levantando todas as madrugadas para orar. Eu gosto de pregar a igreja que não tem relógio, isso é ótimo, porque a gente fica despreocupado com o tempo, né? Não tem relógio, mas tem horário para a gente cumprir. E a primeira coisa que eu quero pedir aos meus irmãos, se você puder e quiser, irmãos, põe o seu celular no silencioso, então desligue, porque eu entendo que é uma falta de reverência o telefone estar tocando no meio da igreja. Eu lembro uma experiência que eu fui pregar numa igreja em Dias d'Ávila e eu pedi para os irmãos desligarem o celular. Não expliquei porque é constrangedor. Às vezes a pessoa está cantando, está pregando e o celular toca no meio da igreja.
E quando eu acabei de falar isso, o celular do irmão tocou. A igreja era sábado de manhã, tema de mordomia cristã, e o celular do irmão tocou um toque alto, Angélica, ali na igreja. Não, você não é de igreja não. E o celular tocou. Igreja cheia, e todo mundo olhou para o irmão. O problema não foi o celular tocar, o toque do celular. O celular do irmão, não sei se vocês conhecem aqui, já vou falar. O toque dele era um som de arrocha, de pago. Eu falei, irmão, esse celular precisa se converter. Não é? Bate esse infeliz aí que... Como é que eu falei? Porque depois eu fiquei pensando, como é que a gente quer o céu, irmãos, e botando um toque de pago no celular. É por isso que eu peço aos irmãos que, se você estiver esperando uma ligação importante, bote só para vibrar. E quando ele vibrar, você se levanta, atende, e depois você abram suas Bíblias, por gentileza, no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. Não vamos aprender nada de novo, vamos apenas relembrar coisas que você já sabe, mas que devido ao tempo esqueceu de praticar, né? Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Depois do livro de Cânticos, viu? Salmo, Eclesiástico, Cânticos, depois vem Isaías. Quem achou Isaías aí, dá um sorriso aí para você. Vamos orar. Senhor nosso Deus, mais uma vez elevamos a Ti a nossa humilde oração. E desta vez, Senhor, para suplicar para o Senhor que o Santo Espírito, nosso Deus Espírito Santo, que já está aqui conosco há muito tempo, que Ele nos traga a compreensão da Tua palavra, Senhor. Assim como Ele inspirou os profetas, Teus céus, a escrever esse livro, que Ele nos ilumine, Senhor, nesse momento, para que todos nós possamos crescer juntos na graça e no conhecimento da Tua palavra, Senhor. Amém. Tranquiliza o nosso coração nesse momento, nos ilumina, Senhor, a nossa mente de forma plena, que saímos daqui desejosos de viver o que estamos ouvindo, que sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes de Tua palavra. Para isso, Senhor, precisamos do Teu auxílio. Nos auxilia nesta hora, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Isaías capítulo 6 tem uma das visões mais extraordinárias da Bíblia. Nós conhecemos como Moisés foi chamado. Fugiu do Egito porque matou o egípcio, ficou 40 anos no deserto e casou com Zípora. Estava apacentando as ovelhas do seu sogro e ele vê uma sarça queimando sem ser consumida. Ele se aproximou, uma visão extraordinária, e ele ouve uma voz dizendo: Moisés, tira as sandálias, porque a terra que você pisa é terra santa. Ou seja, o que tornava santa naquele lugar era a presença de Deus, como nesse lugar. Deus está aqui nesse lugar. Amém. Então, cuidado com o que você anda pensando ou falando. Mas a visão de Isaías é extraordinária. Eu sou fascinado por esse capítulo de Isaías. Eu quero ler com vocês para a gente tirar aqui algumas lições de adoração. Vamos acompanhar o versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Verso 5. Então disse eu, no caso de Isaías, ai de mim, estou o quê? Estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão a brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz.
com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Verso 8. E a gente para aqui, tá bom? Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Se quiser, você pode continuar a leitura, mas sei até aqui. Queridos, eu quero começar perguntando para vocês: o que é que motiva você a vir da sua casa, sair do conforto da sua casa, para vir para esse lugar confortável, né? Agradável? O que é que motiva você a fazer isso e se ajoelhar quando entra e falar com alguém que você não consegue ver? O que é que lhe motiva a ser um adorador? Esse texto de Isaías nos chama a atenção e nós vamos, pela graça de Deus, como nós pedimos ao Espírito Santo, Ele vai fazer isso. Vai nos trazer lições de como nós devemos adorar e por que devemos adorar e por que eu preciso adorar ao Senhor. Veja, a primeira lição que nós tiramos está no versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. No ano da morte do rei Uzias. Que lição é essa? Ou seja, o que esse texto tem a ver com adoração, irmãos? Tem muita coisa, irmãos. No ano da morte do rei Uzias, é o mesmo que dizer assim, ó. Olhe para mim, sou muito bonito de você ver, mas olhe para mim. É o mesmo que dizer assim, ó. No ano em que as torres gêmeas foram destruídas por terroristas. No ano em que o tsunami varreu o sul da Índia e matou mais de 200 mil pessoas. No ano em que o Brasil ganhou a Copa do Mundo. Faz tempo, né? Ou seja, nós somos convidados a adorar a Deus para não fugir da nossa realidade. O que você está vivendo hoje, eu não faço ideia do que é a sua vida, do que você tem passado, como você está vivendo, quais são as suas alegrias, quais são as suas tristezas, quais são as suas decepções, quais são as suas dores. Eu não faço ideia de nada da sua vida. Mas Deus nos convida a adorá-lo para não fugir da nossa realidade. O mundo que você está vivendo é real, queridos. O que está acontecendo com você não é um mundo de faz de conta, é real. O que nós estamos vendo acontecendo aí fora, no mundo lá fora, no nosso